Olá a todos, bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 9 de janeiro, e esta é a nossa primeira edição do podcast do dia. Você já imaginou que a sua história familiar, aquela que você conhece pelos relatos dos seus avós, pode estar gravada no seu DNA? É exatamente isso que o projeto DNA do Brasil está revelando. Estamos falando de um dos maiores estudos genéticos do país, com o objetivo de sequenciar o genoma de milhares de brasileiros e desvendar os segredos da nossa ancestralidade. E o mais interessante é que esse projeto está revelando que o DNA do brasileiro é um dos mais diversos do mundo. Imagine só. A mistura de indígenas, africanos, europeus e asiáticos, cada um com suas marcas genéticas, criou um mosaico único no Brasil. E o DNA do Brasil está decifrando esse mosaico, revelando informações fascinantes sobre a nossa história e a nossa identidade. Fico imaginando a cara das pessoas ao receberem os resultados dos seus testes de DNA e descobrirem que a sua árvore genealógica é muito mais diversa do que elas imaginavam. É como abrir um baú cheio de surpresas, com ancestrais de diferentes continentes. E as surpresas não param por aí. Ao analisar o DNA, os pesquisadores estão descobrindo padrões genéticos que revelam detalhes da nossa história, como a influência da colonização e da escravidão na formação da população brasileira. Me explica melhor isso. Como o DNA pode contar a história da colonização? Uma das descobertas mais marcantes do projeto foi a diferença na ancestralidade entre o cromossomo Y, que é transmitido de pai para filho, e o DNA mitocondrial, que é passado de mãe para filho. Sabe o que eles descobriram? Não me conta. Enquanto 75% dos cromossomos Y analisados são de origem europeia, a maioria do DNA mitocondrial é de origem indígena. Essa diferença nos leva a refletir sobre as relações de poder e as dinâmicas sociais que marcaram a colonização. Então o que você está me dizendo é que essa descoberta sugere que a colonização foi um processo bastante assimétrico, com uma forte presença masculina europeia e uma grande contribuição de mulheres indígenas na formação da população brasileira. Exatamente. O DNA está revelando nuances da nossa história que nem sempre estão nos livros. É como se pudéssemos olhar para o passado através das lentes da genética e ter uma nova perspectiva sobre os eventos que moldaram a nossa sociedade. É de arrepiar. Mas indo além da história, esse projeto também tem um impacto enorme na área da saúde, não é? Com certeza. O DNA do Brasil tem o potencial de revolucionar a medicina no país. Imagine só. Diagnósticos mais precisos, tratamentos personalizados, medicamentos desenvolvidos especificamente para a nossa população. Tudo isso se torna possível quando entendemos a fundo a nossa composição genética. Mas como isso funciona na prática? Me explica como o conhecimento do nosso DNA pode levar a tratamentos mais eficazes. A medicina personalizada se baseia na ideia de que cada indivíduo é único e responde de forma diferente aos tratamentos. Ao conhecer o DNA de uma pessoa, os médicos podem identificar predisposições a doenças, prever a resposta a medicamentos e até mesmo desenvolver terapias genéticas personalizadas. Então, em vez de usarmos um tratamento padrão para todos, podemos ter tratamento sob medida para cada paciente, levando em consideração as suas características genéticas. Exatamente. E o DNA do Brasil é fundamental para isso, porque os bancos de dados genéticos internacionais, que são usados como referência para interpretar exames e testes, não representam a diversidade da população brasileira. Ou seja, usar esses bancos de dados internacionais para analisar o DNA de um brasileiro pode levar a erros de interpretação e a tratamentos inadequados. É um risco real. Por isso, o DNA do Brasil é tão importante. Ao sequenciar o genoma de milhares de brasileiros de diferentes regiões e origens, o projeto está criando um banco de dados genéticos mais completo e representativo da nossa população. E com esse banco de dados, os médicos e cientistas brasileiros terão mais ferramentas para desenvolver diagnósticos e tratamentos mais precisos e eficazes para a nossa população. Sem dúvida, o DNA do Brasil tem o potencial de transformar a saúde no país, abrindo caminho para uma medicina mais personalizada, preventiva e eficaz. Que notícia fantástica! É realmente inspirador ver a ciência brasileira fazendo avanços tão significativos, mas imagino que um projeto dessa magnitude também enfrenta desafios, certo? Sim, infelizmente a pesquisa científica no Brasil ainda sofre com falta de investimento e com a burocracia. E a pandemia de Covid-19 também causou atrasos no projeto. O projeto está expandindo seu escopo para incluir populações historicamente subrepresentadas em pesquisas científicas, como comunidades quilombolas e ribeirinhas. Eu li sobre isso e achei a iniciativa fantástica. Afinal, o Brasil é um país continental, com uma enorme diversidade genética regional. Incluir essas populações no projeto é essencial para termos um panorama completo da nossa riqueza genética. Concordo plenamente. Cada região do Brasil tem a sua própria história, as suas próprias misturas genéticas. E o DNA do Brasil está revelando essa complexidade, mostrando que a nossa identidade genética é muito mais rica e diversa do que imaginávamos. E essa singularidade, essa mistura de genes que corre em nossas veias, nos leva a uma pergunta fundamental: o que realmente significa ser brasileiro?
Essa é uma pergunta que muitos de nós já fizemos em algum momento, né? E, pelo visto, o DNA do Brasil nos oferece uma nova perspectiva para essa questão. Sim, o projeto nos mostra que, além das diferenças regionais, existe um fio condutor, uma herança genética compartilhada que conecta todos os brasileiros. É como se, ao analisarmos o DNA, encontrássemos a assinatura da nossa história, da nossa formação como povo. É fascinante pensar que, apesar de todas as diferenças culturais e regionais, existe um elo genético que nos une, que nos torna parte de uma grande família brasileira. E essa família, como sabemos, tem uma história complexa, marcada por encontros e desencontros, por momentos de dor e de superação. O DNA do Brasil carrega as marcas da colonização, da escravidão, da miscigenação forçada, mas também da resistência, da resiliência, da criatividade do povo brasileiro. É como se cada gene contasse um capítulo da nossa história, revelando as alegrias e as tristezas, as lutas, as conquistas que moldaram a nossa identidade. E o DNA do Brasil nos convida a olhar para essa história de frente, a reconhecer as suas nuances e contradições, a compreender como o passado se entrelaça com o presente para formar quem somos hoje. É um convite à reflexão, à autodescoberta, ao mergulho profundo na nossa história individual e coletiva. É como se o projeto nos dissesse: olhe para o seu DNA e você encontrará a história do Brasil escrita em cada célula do seu corpo. E ao conhecermos a nossa história, ao entendermos as nossas raízes, podemos construir um futuro mais consciente, mais justo, mais igualitário. Um futuro onde a diversidade seja celebrada, onde as diferenças sejam vistas como fonte de riqueza e onde a ciência seja uma ferramenta de progresso social. E o DNA do Brasil é um passo importante nessa direção, abrindo portas para uma nova era da medicina, da pesquisa científica e da compreensão da nossa própria identidade. E que essa jornada de descobertas nos inspira a construir um Brasil mais unido, mais consciente da sua história e mais preparado para os desafios do futuro. Mas é importante lembrar que a pesquisa genômica no Brasil ainda está dando seus primeiros passos. E quais são os próximos desafios? Precisamos garantir que os benefícios do DNA do Brasil cheguem a todos os brasileiros, independentemente da sua origem, da sua cor, da sua classe social. Ou seja, precisamos democratizar o acesso à informação genética para que todos possam se beneficiar dos avanços da medicina personalizada. Exatamente. A informação genética não pode ser um privilégio de poucos, mas um direito de todos. E além da democratização do acesso, o que mais é necessário para que o DNA do Brasil atinja todo o seu potencial? Precisamos investir em pesquisa e formação de profissionais. E infraestrutura. O Brasil tem um potencial enorme nesse campo, mas precisamos de mais apoio para que a pesquisa genômica possa florescer de verdade. Então, o DNA do Brasil é só o começo de uma longa jornada de descobertas e avanços na área da genética no país. Sem dúvida. É um projeto visionário que abre caminho para um futuro promissor. Mas para que esse futuro se concretize, precisamos unir esforços, investir em ciência e garantir que os benefícios da pesquisa cheguem a todos os brasileiros. É inspirador ver o que a ciência brasileira é capaz de realizar, e o DNA do Brasil é um exemplo disso. É um projeto que nos enche de orgulho e que nos mostra que o Brasil tem um papel importante a desempenhar no cenário científico mundial. E você que está nos ouvindo já parou para pensar em tudo isso? Já se perguntou quais segredos estão escondidos no seu DNA? Que misturas ancestrais moldaram a pessoa que você é hoje? É fascinante pensar que cada um de nós carrega dentro de si um pedaço da história do Brasil, um mosaico genético que reflete a riqueza da nossa formação como nação. O DNA do Brasil nos revela que a nossa identidade é muito mais complexa e diversa do que imaginávamos. Somos um povo mestiço, resultado de séculos de encontros e intercâmbios culturais. E essa mistura, essa pluralidade genética é o que nos torna únicos. O DNA do Brasil continua a evoluir, a se transformar, a incorporar novas influências. A cada nova geração, nosso código genético se renova, se enriquece e se torna ainda mais diverso. É como se o DNA do Brasil fosse um rio que segue o seu curso recebendo afluentes, mudando a sua paisagem, mas sempre mantendo a sua essência. E cabe a cada um de nós navegar por esse rio, desvendar os seus mistérios, conhecer as suas origens e contribuir para o seu futuro. Lembrem-se, o podcast volta amanhã com 2 edições às 9h e às 18h, trazendo mais informações e debates relevantes para você. No sábado, nos encontramos ao meio-dia. Até a próxima.